Os sete Espíritos de Deus. Os sete Espíritos de Deus não são o Espírito Santo. Eles são seres conscientes que têm forma parecida com homens e mulheres. Eles se parecem com Deus, mas não são Deus. Foram designados para nos treinar, nos empoderar e nos equipar para nos tornarmos filhos de Deus. Eles são testemunhas da aliança de adoção que Deus tem conosco. Os sete Espíritos de Deus são os nossos guardiões e tutores. A função deles não é estar diante do trono, mas sim trazer o povo de Deus para a filiação e descobrir a sua identidade como filho de Deus. Eles têm um profundo entendimento dos caminhos de Deus. Eles estão bem envolvidos com o nosso futuro. Nós podemos nos envolver com eles para que eles nos ensinem. Nós precisamos ser ensinados por eles. Se você não tiver os sete Espíritos se movendo ao redor da sua vida, então você será literalmente um cristão sem poder e sem identidade. Deus está nos tirando do lugar de ser filhos em nosso próprio entendimento e nos incentivando a amadurecer em nossa responsabilidade como filhos de Deus. O próprio Jesus recebeu a tutoria e o empoderamento dos sete Espíritos de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz: E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra que vocês acabaram de ouvir. E todos exclamavam maravilhados sobre ele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Jesus foi discipulado pelos sete Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor é o centro dos sete Espíritos. Em Isaías capítulo 50, versículo 4, diz: O Espírito do Senhor me concedeu a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer para o que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs. Ele desperta o meu ouvido para que eu possa ouvir como um discípulo. A nuvem de testemunhas e os sete Espíritos estão aqui para treinar e tutoriar os filhos de Deus, para que eles possam tomar as suas posições como senhores, reis e filhos no céu e na terra. Precisamos abraçar e envolver a eles, para que possamos cumprir o nosso destino. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diz: Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz: E eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviado a toda a terra. O significado da linguagem simbólica usada nesses versículos, todos estão relacionados às funções dos sete Espíritos, que são: as lâmpadas significam luz e iluminação, fogo significa queimar, refinar, o trono significa governo, os chifres
significam autoridade. Os olhos significam revelação e percepção. Eles foram enviados para envolver a terra com um propósito. O propósito dos 7 Espíritos de Deus é de nos empoderar para que possamos estabelecer o reino de Deus no mundo ao nosso redor e expandi-lo como herdeiros de Deus. Em Isaías capítulo 11 diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores. Vamos conhecer um pouco sobre a função de cada um dos 7 Espíritos. O Espírito do Senhor nos prepara para a posição. Ele nos ensina e nos capacita a experimentar e ver a realidade das dimensões do reino, da sala do trono, do poder, da autoridade, do domínio, da filiação e do governo. O Espírito do Senhor nos ensina a como trazer a ordem divina e o governo divino da justiça do céu e como reivindicar isso para a face da terra. Na Bíblia vemos muitas expressões como o Espírito do Senhor veio sobre ele. O Espírito do Senhor nos enche de autoridade para falar, para agir, representando o governo do reino do céu. O Espírito do Senhor divide o nosso espírito, alma e os nossos pensamentos e intenções. Ele nos revela os nossos verdadeiros motivos e intenções. Deus é bom e está sempre se movendo, motivado pelo amor. O Espírito do Senhor nos revela o coração de Deus. O Espírito de sabedoria nos capacita para a posição. Ele nos ensina a como manifestar a justiça de Deus e como exercitar a nossa autoridade como filhos e herdeiros de Deus. Ele nos ensina a governar. Ele nos ensina a trazer a ordem divina e a manifestar a autoridade na dimensão espiritual e a justiça divina. O Espírito de sabedoria libera contentamento e alegria, não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Ele nos direciona a falar e agir de forma sábia. O Espírito de entendimento nos autoriza para a posição. O Espírito de entendimento nos ensina como e quando acessar a dimensão do reino de Deus. Ele nos ensina como usar o que nós temos no momento certo. Ele nos ajuda a decifrar revelações e visões. O Espírito de entendimento nos ensina como perceber e como ensinar e informar as outras pessoas sobre a dimensão do reino. Ele também nos ensina a como governar nessas dimensões como um filho. O Espírito de conselho nos prepara para a posição. O Espírito de conselho nos ensina em quais caminhos governar como um filho e como podemos acessar os conselhos de Deus, como nos consultar com eles, como resolver problemas e trazer o conselho de Deus da dimensão do Espírito para aqueles ao nosso redor. Ele nos ensina como ter comunhão com Deus e obter o conselho dele. Ele nos instrui no conselho das funções das diferentes câmaras de aconselhamento de Deus, sobre o papel dos conselheiros reais para ele, sobre o Espírito Santo e sobre o Filho.
ele nos ensina sobre o Deus Trino e o papel deles em nossas vidas hoje. O Espírito de poder nos revela para a posição. Ele nos ensina a como exercitar a dimensão sobrenatural de Deus para revelar o poder de Deus, o domínio de Deus, e ele nos mostra como exercitar no mundo esse poder e esse domínio, na terra e na dimensão espiritual ao nosso redor. Ele nos mostra os segredos sobre como batalhar nas dimensões espirituais, nos lugares celestiais. O Espírito de poder nos ensina sobre os lugares celestiais de Deus e nos mostra como nós estamos assentados lá. Ele nos instrui sobre os nossos assentos de governo e as áreas governamentais que nós nos movemos como um rei. E ele então nos direciona a como realizar os trabalhos do reino. O espírito de conhecimento nos empodera para a posição. O espírito de conhecimento nos ensina a como acessar o conhecimento de Deus e como aplicar esse conhecimento de Deus ao mundo ao nosso redor. Ele nos capacita a nos tornarmos conscientes do nosso lugar de reinado, como um filho de Deus, e nos mostra o que fazer com o que nós aprendemos. Ele nos capacita a obter acesso ao conhecimento sobre as dimensões sobrenaturais de Deus e como elas operam e como elas funcionam. O espírito de conhecimento também nos ensina a como reter o que nós vemos e como processar e armazenar a informação até que ela se torne permanente em nós. Ele nos ensina como meditar e receber discernimento e revelação divina dentro das circunstâncias através de visões, visitações e sonhos. E também nos ensina como trazer a vontade de Deus sobre a face da terra. O espírito do temor do Senhor nos dá a responsabilidade para a posição. Esse temor não significa ter medo, mas sim ter consciência da grandiosa reverência, majestade, força e domínio de Deus. O espírito do temor ao Senhor está sobre e ao redor da pessoa de Deus. E ele nos ensina sobre as dimensões da santidade, da intimidade, da adoração, da reverência e da justiça de Deus. Ele também nos ensina como acessar e trazer a ordem divina e a sua aplicação para o mundo ao nosso redor. A seguir, vamos entender mais um pouco sobre a importância e o papel dos 7 Espíritos de Deus no reino de Deus. Às vezes, Deus usa algo do nosso mundo natural para nos fazer ter uma melhor compreensão sobre determinado assunto. O reino de Deus segue um padrão de governo. De certa forma, algumas coisas na terra são um espelho do céu. Por muito tempo existiu uma hierarquia onde os reis governavam determinado país. Quando um rei não podia ter um filho do seu sangue, ele adotava um. Ele precisava levar esse filho ao tribunal e o juiz fazia um pergaminho com testemunho do nascimento da criança e de tudo o que ele já havia feito e o lugar onde ele nasceu. Isso tudo ficava em um pergaminho e em outro pergaminho tinha uma página em branco. O juiz perguntava ao rei qual era o nome que ele queria dar ao seu filho. E o juiz então escrevia o novo nome no pergaminho.
Ele também perguntava quem eram as testemunhas da adoção. Então, 7 homens entravam no tribunal e assinavam o documento, onde declaravam que eles iriam treinar o filho do rei para se tornar um filho totalmente desenvolvido. Eles eram os guardiões que o pai tinha delegado a autoridade no reino dele, para treinar esse novo filho a ter responsabilidade como um filho do rei. Essas testemunhas assinavam o novo pergaminho. Então, o filho ficava submetido à tutela desses 7 homens que assinavam o pergaminho, afirmando que eles iriam treinar o filho do rei. Depois, quando eles concluíam a tarefa de tutoria, eles apresentavam o filho ao pai, dizendo que já haviam finalizado o treinamento e que daquele momento em diante seria o próprio rei que ensinaria ao seu filho. Em seguida, o pai treinava o seu filho, mostrando as coisas sobre o reino e sobre o que ele mesmo estava fazendo. Deus, por meio do sacrifício de Jesus, nos adotou como filhos. Nós possuímos uma herança, um novo nome. Mas precisamos aprender a como ser filho de um rei e como governar, porque tudo o que é de nosso Pai é nosso também. Isso inclui o seu reino e o seu governo. Os 7 Espíritos de Deus são essas 7 testemunhas que vimos. Eles foram enviados para nos ajudar, para nos ensinar a como nos tornarmos filhos, até que cada um de nós esteja pronto para que o próprio Pai nos mostre particularmente o que Ele faz, assim como aconteceu com Jesus. Os 7 Espíritos de Deus estão relacionados a cada uma das cores do arco-íris, que são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O Espírito do Senhor é a cor vermelho. O Espírito de sabedoria é a cor alaranjado. O Espírito de conhecimento é a cor amarelo. O Espírito de conselho é a cor verde. O Espírito de poder é a cor azul. O Espírito de conhecimento é a cor azul anil. E o Espírito do temor ao Senhor é a cor violeta roxo. No Espírito podemos ver essas cores e também podemos ver ao redor das pessoas. Um exemplo é a cor roxa. Se você ver essa cor sobre alguém, ela pode simbolizar vestes de majestade e o manto de amor do Senhor. Ela representa a presença de Deus. O propósito primário dos 7 Espíritos de Deus é nos ensinar e nos instruir nas coisas referentes às dimensões do reino e a nos apresentar as cortes do rei na montanha dele, como filhos maduros e outorgados de Deus. É o maior desejo do Pai que alcancemos a plenitude como Cristo, para que Ele possa nos revelar o reino dele em cada camada e esfera que Ele designou. Quando todas as cores do arco-íris se juntam, elas se tornam um branco reluzente. Nós precisamos de cada um dos 7 Espíritos se movendo em nossa vida para que alcancemos a plenitude de Cristo e nos tornemos como o branco brilhante. Assim, então, a luz de Cristo refletirá totalmente em nossa vida. Em 1 João, capítulo 1, versículo 15, diz: Deus é luz. Nele não há treva alguma.
O propósito de todos os 7 Espíritos de Deus é manifestar na Terra a natureza do reino na pessoa de Deus. Como permitir que os 7 Espíritos de Deus se movam em nossa vida? Nós precisamos nos render e permitir. Precisamos estar com nossos corações rendidos ao Senhor, para que sejamos purificados. Podemos orar de forma simples, nos submetendo a cada um dos 7 Espíritos. Por exemplo, o Espírito de conhecimento, podemos orar nos rendendo e permitindo ser treinado por Ele, ser tutoriado por Ele e instruído, entregando a nossa vida, nosso corpo, alma e espírito. Podemos pedir que do Espírito de conhecimento venha o conhecimento de Deus sobre a nossa vida, que sejamos levados a um nível mais profundo de revelação. É tudo muito simples, não há um padrão de oração. Você pode acordar pela manhã agradecendo a Deus por cada um dos 7 Espíritos envolvidos em sua vida. Você pode agradecer por eles estarem ao seu lado, pela sabedoria e pelo entendimento concedido a você. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer porque você nos tornou seus filhos e nos concedeu autoridade para governar em seu reino como filhos do Rei. Obrigado por enviar os seus 7 Espíritos para nos ajudar a nos tornarmos filhos maduros e dessa forma manifestar o teu reino e a tua vontade na terra como é no céu. Pai, nos alinhe aos 7 Espíritos de Deus, que cada um deles tenha liberdade em nossa vida para nos instruir e nos ensinar os mistérios do teu reino, que possamos ser cheios de sabedoria, entendimento, conhecimento, nos enche do teu poder, nos capacita e faz-nos conhecer o temor do Senhor, para que possamos cumprir a tua vontade. Que cada um de nós se assente no trono que é nosso por direito, ao lado de Cristo, e que todas as outras coisas que não fazem parte do teu reino venham estar debaixo dos nossos pés. Que a tua luz resplandeça e brilhe em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.